primeiro cuidado que eu quero deixar para você, quando você vai ter um manejo do cão, já que o assunto é desensibilização e tem a ver com o manejo diário do nosso animal, do nosso cão, eu quero falar para você tomar muito cuidado com posições antinaturais para o cão. Um exemplo maior dessa posição antinatural, de posições antinaturais, que eu posso deixar aqui para vocês, eu até fiz um vídeo no nosso canal falando de uma das posições antinaturais, que é você abraçar o seu cão e trazer a cara dele perto do seu rosto ou colada no seu rosto. E aí vai ter pessoas, né, agora me ouvindo falar isso, que até vão discordar, mas eu vou pedir, se você tem uma opinião diferente, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas escuta a minha explicação até o final, porque aí você vai entender melhor o que eu quero dizer. Nesse vídeo que eu mostro aí, o porquê que você não deve trazer a cara do seu cão colada no seu rosto, abraçando ele, trazendo muito perto a cara dele do seu rosto, e ainda mais tendo cuidado de não deixar o cachorro encarando ele muito olho no olho nessa hora do abraço, é porque existe um histórico muito grande, uma estatística muito grande de acidentes com cães. E quando fala de acidentes, de ataques de cães, você vai ver que muitos deles são na região do rosto do humano, no rosto. E por que isso acontece? Justamente por causa dessa posição antinatural, que o cão fica se sentindo ali ameaçado. Mas aí existem cães, claro, que são bonzinhos, são de boa índole, são tudo de bom, e não se importam quando você faz isso, de abraçar e trazer a carinha dele perto do seu rosto. Tá tudo bem, tá tudo bem, dá para entender, né? Tem cães que aceitam bem essa posição, não são todos. E se você vê, quem não viu aí, um último ataque aí que ficou famoso, foi uma menina, se eu não me engano, não sei se é da Argentina, ela foi tirar foto, deitou do lado de um pastor alemão e trouxe ali o rosto, colocou o rosto perto do pastor alemão. E o pastor alemão nem dela não era. E o cachorro o que fez? Mordeu o rosto da menina e ela levou vários pontos. Tem as fotos na internet. Pode pesquisar. Menina que foi mordida pelo pastor alemão no rosto ao tirar fotografia. Você vai achar ela aí na internet, tá? Por quê? Exatamente por causa disso. Quando o cão tem temperamento e você coloca ele nessa posição, você está meio que enfrentando ele. Ele não gosta disso. Se sente desconfortável. Ah, Caio, mas meu cachorro ele não se importa com isso. Beleza, mas isso não significa que ele gosta dessa posição. Isso é muito importante você saber. Eu gosto de dar um exemplo aqui, eu já dei um exemplo aqui em outras lives também, falando de quando eu era garoto, quando eu era criança. Eu ia para casa dos meus avós e eu amava correr pro colo da minha avó para beijar ela. Por quê? Rosto lisinho, perfume gostoso e aquele cheiro de vó mesmo, que é da pele da avó, né? Então eu corria e já abraçava e queria dar um cheiro e um beijo na minha avó. Mas quando meu avô me chamava, eu, pulava fora e não cumprimentava ele. E isso me deu um problemão com a minha mãe. Porque minha mãe começou a me dar bronca e me pressionar a aceitar, a ir lá e cumprimentar o meu avô. Mas eu expliquei para ela, eu não gosto. Por quê? Ele tinha barba e ele não tinha os dentes, ele babava muito, né? E além disso, ele gostava de uma cervejinha e de um cigarro. Então, na barba dele ficava aquele cheiro que era horrível para mim. Então pensa, ele vinha e esfregava aquela barba, era nojenta e era um cheiro horrível para mim. Eu não gostava daquilo. Então eu tentava esquivar do meu avô. E minha mãe pegava no meu pé, falava que falta de educação e de respeito é esse com o seu avô? Vai lá, volta lá e cumprimentar ele. Aí eu ia lá todo brabo, e eu era brabo, vocês não têm noção, eu era brabo. E eu ia com raiva, benção, avô. Aí meu avô pegava, me dava um beijo, eu tinha que aceitar ele me abraçar, me cheirar, e eu não aguento mais isso. Era assim a minha cabeça de criança. Ou seja, não é porque eu permitia o meu avô fazer isso
Na verdade, eu permitia por respeito à minha mãe, à ordem da minha mãe, e ao meu avô, que eu tinha que respeitar e estava aprendendo, estava sendo educado por eles dessa forma. Então, não é porque eu aceitava o carinho do meu avô que eu estava gostando. Então, não é porque o seu cão aceita que você abrace ele e traga ele para perto do seu rosto que isso é algo agradável para ele. É bem verdade que alguns cães pode ser até que goste, mas não são todos, você tem que saber isso, tá bom? Senão a gente tá falando só com o nosso próprio ego, né? Sobre aquilo que é confortável e gostoso para nós. Mas será que é gostoso? Quando a gente tá lidando com o cão, eu já falei isso, a gente tem que vestir os óculos do cão muitas vezes e pensar, será que isso é gostoso para ele? Será que isso é bom para ele ou só é bom para mim? Ora, a gente não pode ser egoísta numa relação que é a dois, né? Você e o seu cão. Muito bem. Outro ponto importante para a gente entrar nessa parada de manejo, que envolve esse negócio, essa parada de manejo aqui. As pessoas têm um desejo louco, desenfreado, de querer pôr a mão em cão. Colocar a mão nos cães, que às vezes nem conhece. Cuidado. Quem já não viu aí? Chega no cachorro, aí chega e faz assim, não. Estala dedinho, estala o beicinho, né? E aí, chega perto, dá as costas da mão pro cachorro cheirar e em seguida já põe a mão para fazer carinho no cachorro. Olha, isso daí você tem que tomar muito cuidado. Por quê? O cachorro que não te conhece, ele não é obrigado a te aceitar. Então, nessa hora você corre o risco de um acidente. Não se assuste se um dia você der as costas da mão e ficar sem dedo. Ou ficar sem as costas da mão. Achando que dando as costas da mão o cachorro só vai cheirar. Cuidado com isso, porque o cachorro que não te conhece, ele não é obrigado a te aceitar. Talvez eu falando isso para você, você talvez ainda não, pode até não me aceitar, não aceitar o que eu tô te dizendo, desculpe. Pode até não aceitar o que eu tô te dizendo nesse primeiro momento. Eu vou entrar mais a fundo nessa parada com você. Pensa você não conhece uma outra pessoa que está passando pela rua, está nas ruas da sua cidade aí. De repente passa um pedestre ali andando e ao passar por você, ele não chega abordando, falando com você. Mas a primeira coisa que ele faz é coloca a mão no teu corpo, no teu ombro, por exemplo. Toca no teu ombro, pega você pelo braço. Segura o teu braço e em seguida ele começa a falar com você. Quando ele toca, ele tem o contato físico com o teu corpo. Qual é a sua reação? Certamente você não vai gostar disso, a maioria não vai gostar. Vocês estão mostrando aí que, ó, fica inseguro, não gosta, se sente desconfortável, dá um chega pra lá. Por quê? Porque o teu corpo é a tua casa, é onde você mora, é a sua morada. E a sua morada você tem que cuidar do perigo, de estranhos. Então isso é instinto de preservação da espécie. E o teu cão tem a mesma coisa, mas não é engraçado que você não gostaria de ser tocado no primeiro contato ali com uma pessoa que você não conhece. Mas você quer que o cachorro te aceite no primeiro contato? Por que o bicho tem que te aceitar? Só porque você quer saciar o desejo louco e desenfreado de tocar no cachorro que você nunca viu na vida. Você percebe isso? Por que ele vai te aceitar? Ele precisa preservar, é instinto de preservação da espécie. Ele não vai aceitar o contato físico porque invade a integridade física do animal. Invade a integridade física do animal. Então, se você tem esse hábito, corta esse hábito. Você vai aprender agora com o exemplo das minhas filhas, tá? As minhas filhas, elas aprenderam desde pequena a respeitar um cão que ela não conhece. Elas não tocam em cão que não for da nossa casa. Elas não tocam em cães que não são da nossa casa. Quantas vezes eu fui para campeonato com elas pequenas, dormindo no carro para ir para provas de faro, que começa às 4, 5 horas da manhã, e essas meninas passavam por cães e elas já estavam doutrinadas a não tocar em cães dos outros, mesmo que as outras pessoas falassem assim, ó, pode pôr a mão. Eu ensinei isso em casa para elas, porque o cão não é obrigado a aceitar quem ele não conhece. Então, sabendo desses dois pontos que eu quis aqui alertar você,
Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre outros pontos importantes. Bom, enfim, desses 2 pontos, aprende uma coisa: o cão não é obrigado a te aceitar e a te respeitar a princípio. Mesmo se você é um dono do cão, no princípio do relacionamento, o seu cão, ele não vai te respeitar. Presta atenção nisso, não confunda. Você sabe que é dono dele. Ou como as pessoas gostam de falar, que alguns se sentem ofendidos quando eu falo dono, o tutor. O tutor. Dono, tutor, pra mim, gente, é a mesma coisa que 2 mais 2 são 4, 3 mais 1 é 4. Responsabilidade do cão. É 6 por meia dúzia. É responsabilidade sua, o teu cão. Ponto final. Enfim, o que eu quero dizer? No começo, não confunda. Ser dono do seu cão, você sabe que é dono. Mas só porque você dá comida, dá o conforto, o carinho, o amor, você acha que isso é suficiente para o teu cão te respeitar? Não. Ele vai te respeitar com base nas experiências que ele vai vivenciar durante o relacionamento, no dia a dia com você na sua casa. À medida que ele recebe uma consequência por fazer algo errado, e à medida que ele recebe uma consequência sua por fazer algo certo. Ou seja, você mostrar para ele que ele está errado, você não gostou daquilo, com as suas atitudes, mostrar isso para ele, e com as suas atitudes mostrar que você também não gostou ou melhor, que você gostou também de algo que ele fez, ou um comportamento bom. Baseado nessa experiência, ele vai começar a entender que ele tem que te respeitar. Mas no princípio, ele não te respeita. E aí as pessoas acabam caindo nesse engano, achando que pode fazer o que quer com o cão. Como, por exemplo, já chegar dando banho, molhando o cão. Cuidado, porque se ele tem temperamento e ele ainda não te respeita, ele vai lutar contra você. Quando coloca uma guia no pescoço do cão, cuidado, se você não adaptou a guia, ele vai lutar contra você. Ah, eu nunca escovei o cão. Cuidado. Você vai passar a escova logo de primeira, já querer escovar logo de cara o teu cão, ele pode investir contra você. Entende? Cuidado. Por quê? Porque não há respeito ainda na relação no princípio. E isso é muito perigoso. É isso que causa ataques na hora da escovação, na hora do banho, na hora de levar ao médico veterinário para procedimentos médicos com seu cão. Quando leva ali, começa esse alvoroço. Quando leva no banho e tosa para tomar banho, e o cachorro vira o giraia lá na banheira do banho e tosa. Por quê? Porque a princípio ele não respeita e você não adaptou. Se você querer colocar, enfiar essas situações no seu cão por goela abaixo de primeira e achar que é só, não precisa treinar isso, é só ir lá e pá, colocar o cachorro naquela cena, você vai ter problema com ele, muito cuidado. Então, você precisa respeitar o espaço, tá? Respeita o espaço inicial do cão. E aí você conquista muito rápido ele. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você querer levar a mão, fazer tudo isso que eu falei aqui, né, de querer já de primeira que o cão já respeite aquela cena, aquela determinada situação de manejo, cuidado, respeita primeiro o espaço inicial dele. Espera ele querer você. Espera ele, por exemplo, um cão estranho, espera ele querer ter contato físico com você. Não queira invadir o espaço. Seja interessante para ele antes de você ser interesseiro nos comportamentos e interesseiro em querer tocar, manejar, manusear o cão. Mostre o quão interessante é ele te seguir primeiro para ganhar recompensas sem você tocar nele. Conquista ele gerando valor para ele, dando coisas boas no dia a dia para ele. E você vai ver que rapidamente ele vai te amar. Então vai por esse caminho, vai por mim que vai dar certo.